Olá, bom dia, irmãos e amigos do programa Caminhos de Paz. Nós estamos falando sobre o tema ansiedade e hoje nós vamos aprender, né, à luz do Evangelho, como lidar biblicamente com a ansiedade e experimentar essa paz que só vem de Deus. Então, eu gostaria de ler novamente Filipenses 4, foi a última referência que eu li no chazinho anterior. E eu gostaria de ler ela novamente aqui com vocês. Filipenses 4, só que dessa vez nós vamos ler do verso 6 ao 7, que diz assim: Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, a ansiedade, ela não é um problema exclusivo do nosso século. Já nos dias de Jesus, ele olhou ali para corações inquietos e disse: Não andeis ansiosos por coisa alguma. Esse verso está em Mateus 6 e 25. Então, no mundo agitado de hoje, né, o nosso coração, principalmente o coração feminino, ele vive pressionado por múltiplas demandas, né? Casa, trabalho, filhos, relacionamentos, ministérios. Então, alguns oram, mas ainda sentem a sua alma agitada. Então, é exatamente nesse caos que a palavra nos convida a conhecer ao Deus maravilhoso que nos oferece descanso e paz. Nós temos falado sobre isso, né? Temos falado desse Deus que nos dá o descanso que nós precisamos, que nos chama: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, o Senhor, ele nos faz esse convite a descansar nele. Então, com as nossas ansiedades, os nossos anseios e medos só podem ter descanso e sentir paz no Senhor Jesus. Então, pensando nisso, nosso primeiro ponto, a realidade da ansiedade na nossa vida. Em Mateus, como nós já lemos no primeiro chazinho, versos 6. Então, Mateus 6, versos 25 ao 34, vai dizer assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valei vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansiosos que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Verso 34. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Então, a ansiedade, ela é uma luta real em nossas vidas. Mesmo muitas vezes para homens e mulheres piedosos, essa é uma luta real. Então, Jesus, ele não ignorou isso. Ele tratou desse tema com compaixão e com clareza. Então, pense aí, por exemplo, em uma mãe que trabalha fora, que cuida dos filhos pequenos, que enfrenta problemas no casamento e ainda luta com contas para pagar. Então, ela ama a Deus, mas ela sente o coração apertado. E Jesus sabe que essa luta, ela é
real. E aí ele oferece o quê? Ele oferece um remédio. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Mateus 6:33 fala sobre isso. Então, a ansiedade, ela muitas vezes vai nascer quando nós tentamos carregar sozinhos o peso da vida. E nós temos o Senhor para carregar no nosso lugar, né? Nós temos o Senhor para sentir descanso e paz. Então, a providência do Pai é o antídoto. Como nós lemos, ele cuida das aves e veste os lírios, quanto mais de nós. Então, nós entendemos que é uma realidade na nossa vida a ansiedade. Mas qual é a ordem que o Senhor nos mostra? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Filipenses 4, versos 6 e 7 vai falar sobre isso, que nós não devemos andar ansiosos por nada. Então, Deus nos chama a trocar a ansiedade pela oração, pela súplica e pela gratidão. Então, pense aí numa jovem solteira, né, temerosa pelo futuro. Ela decide, então, registrar cada preocupação em um caderninho e ela vai transformar essas preocupações em oração. Então, ao reler meses depois, ela percebe que Deus respondeu. Então, a sua ansiedade deu luz à paz. E é isso que nós precisamos entender. Nós precisamos colocar os nossos medos e as nossas ansiedades em oração. Por quê? Porque a oração, ela transforma não apenas as circunstâncias, mas o coração. Romanos 12:2 diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o Espírito Santo, ele atua como um consolador. Mas aquele consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João 14:26 ao 27. Então, o próprio Jesus, no Getsêmani, ele apresentou a sua angústia ao Pai antes de enfrentar a cruz. Então, ele é um exemplo perfeito de como entregar a ansiedade. Então, primeiro precisamos entender que a ansiedade é uma realidade na nossa vida, que apesar dessa realidade, recebemos uma ordem que é: não andeis ansiosos. E aí nós vamos vir agora para o ponto 3. A mente renovada pela palavra, ela é a chave contra a ansiedade. Romanos 12:2 vai dizer assim, vamos lá para Romanos, versos 12, versículo 2, que diz: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a ansiedade, ela se combate com mente renovada, com mente saturada pela palavra e moldada pelo Espírito Santo. Então, nós precisamos dessas armas, a palavra de Deus, a oração e o Espírito Santo, que nos conduz, que nos ajuda a superar toda e qualquer dificuldade que possamos vir a enfrentar nessa vida. Então, a nossa mente guiada, quando ela é guiada pela carne, ela gera morte.
mas a mente guiada pelo Espírito, ela vai gerar em nós paz. Em Romanos 8:6 diz: pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Então, nós precisamos tomar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Instrui, então, 2 Coríntios 10:5, instrui os crentes a derrubarem argumentos e pensamentos que se opõem ao conhecimento de Deus e a tornarem todo pensamento em obediência a Cristo. Então, em essência, o versículo ele vai falar sobre o controle da mente e a submissão dos pensamentos ao conhecimento e à vontade de Deus. Então, isso é disciplina espiritual. Sabendo disso, precisamos ter a nossa identidade em Cristo, porque quando nós temos a nossa identidade em Cristo, ela supera a ansiedade do mundo, né? Efésios 1, versos 3 e 14 vai falar sobre isso. 2 Pedro 1 também, vamos ler 2 Pedro, versos 1. Versos 3 e 4, que diz: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Então, nós não podemos esquecer o que nós somos em Cristo. Precisamos entender que o Senhor, Ele está conosco, que nós temos a nossa identidade em Cristo e nós não estamos sozinhos. Então, a nossa segurança, ela não está em circunstâncias, mas ela está na suficiência de Cristo. Então, a identidade em Cristo é o escudo contra as pressões emocionais do mundo. Então, nós precisamos lutar contra pensamentos que influenciam diretamente as nossas emoções, as nossas decisões e comportamentos. Então, uma mente que é renovada pela palavra, ela está mais segura e quando vier as tribulações, as dificuldades, ela vai estar preenchida pela palavra de Deus. Mas já uma mente que não está renovada pela palavra, ela vai causar medo, ela vai causar ansiedade. Então, nós precisamos alinhar os nossos pensamentos à vontade de Deus. Então, na prática, como eu posso renovar, então, a minha mente? Eu preciso ter leitura bíblica constante, meditar nas escrituras, declarar verdades bíblicas em voz alta, cercar-se de conteúdos que edificam. O que você consome muitas vezes molda o que você pensa. Então, o que você tem assistido, o que você tem visto na internet, no Instagram. Então, nós precisamos ter esse cuidado, né? A nossa mente, ela deve estar preenchida com aquilo que edifica as nossas vidas, levando para longe os nossos medos e ansiedades, porque temos a nossa mente renovada na palavra. Isaías 26:3 diz: tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti. Então, a mente guiada pela carne, ela vai gerar morte, como nós falamos. Mas a guiada pelo Espírito, ela vai gerar paz. Então, precisamos ter cuidado com tudo aquilo que temos deixado entrar na nossa mente. Então, que o Senhor nos abençoe e nos ajude
todos os dias a ter uma mente renovada pela palavra, para que assim possamos vencer as nossas ansiedades, as nossas preocupações. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e amado Pai, somos gratos a Ti pelo Teu cuidado, obrigada por esse tempo aqui, abençoa as nossas vidas, que possamos descansar no Senhor, entendendo que só o Senhor pode nos trazer a paz que nós precisamos. Nos ajuda a ocupar a nossa mente com tudo aquilo que edifica, com a Tua palavra, com a oração, com a comunhão com os irmãos, com a igreja. Nos ajuda, ó Deus, a buscar o Senhor em primeiro lugar em nossas vidas. Nos ajuda, Senhor, a entender que podemos descansar em Ti, em toda e qualquer situação. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, que Deus abençoe.